Finalmente saiu o primeiro episódio da série do Cavaleiro da Lua e no vídeo de hoje eu vou fazer o seu review completo. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek e sejam muito bem-vindos. O Cavaleiro da Lua, como todo mundo sabe, ou melhor, como ninguém sabe, é um personagem mega desconhecido que quase ninguém conhece. E só os verdadeiros fãs da Marvel sabem quem que é esse cara. E é sempre muito legal ver a Marvel abrindo portas para esses personagens que o público não está familiarizado. Foi assim com os Guardiões da Galáxia, por exemplo. E o primeiro episódio dessa série tá aí no ar, galera. E foi um episódio muito maneiro que eu gostei demais. E eu tô pretendendo trazer semanalmente um review de todos os episódios até essa série acabar. Então se você quer que isso aconteça, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para você receber esses vídeos toda semana. Para você que quer saber um pouco melhor quem é o Cavaleiro da Lua, melhor suas personalidades, o que acontece com ele, por que ele aparece ser tão louco assim na série como ele apareceu nesse primeiro episódio. Eu fiz um vídeo aqui no canal trazendo a origem desse personagem que tá aparecendo aqui no card. Então você clica nesse card para abrir uma nova aba e depois que você assistir esse vídeo daqui, você vai lá direto para ele. E deixe lá nos comentários que você veio desse review. E o episódio começa nos apresentando uma personalidade do Cavaleiro da Lua, que no caso é o Steven Grant. Que a partir dele já começaram as mudanças desse personagem, porque nos quadrinhos o Steven Grant é um milionário, galera. E inclusive ele que financia todos os equipamentos, armas e até as viagens para combater os criminosos do Cavaleiro da Lua. Mas nessa série ele não é nada mais nada menos do que um funcionário de um museu e mora num apartamento bem pequenininho lá em Londres. Inclusive o pessoal começa a vender vassoura na porta da casa dele. Pra vocês verem que ele não é nenhum milionário assim como nos quadrinhos. Ou ele é aquele milionário mega discreto que é só milionário porque não gasta dinheiro com nada e continua, mesmo sendo rico, um belo de um mão de vaca. Mas a gente vai percebendo também que ele tem umas pegadas da personalidade do Mark dos quadrinhos. Ele adora todas essas coisas egípcias e tudo mais. No caso, o Steve ele manja de tudo dos egípcios. Tanto que ele começa a ensinar pra uma garotinha que tá lá no museu usando a pirâmide de lixo. E ele até começa a bater boca aparentemente com a chefe dele, falando que tava faltando um deus lá naquela plaquinha que eles estavam fazendo. Em resumo, esse Steven Grant é um perdedor total, galera. Ele é um cara bem bananão mesmo, bem patetão mesmo. E aí tem as coisas que pelo menos eu tava curioso pra saber que seria como seria essa mudança de personalidade dele. Que a gente acabou tendo nesses episódios, mas a gente acabou não vendo elas. Que toda vez que ele acaba virando pro Mark, a gente não assistia mais e só voltava a ver quando ele voltava a ser o Steven. E durante o episódio inteiro eu fiquei esperando a aparição da terceira personalidade do Cavaleiro da Lua, que no caso é o Jake Lockley, que se eu não me engano é um taxista em Nova York. E isso também é outra coisa que mudaram nessa série, que ela não é passada em Nova York e sim em Londres. Tiveram até algumas declarações do diretor e até mesmo do ator, falando que eles quiseram mudar um pouco, sair um pouco de Nova York, porque tudo que aconteceu no universo Marvel acontecia em Nova York. Então eles estavam querendo explorar outros territórios, que no caso dessa série é Londres. E deu pra entender também quem que vai ser o vilão dessa série, que no caso é o pau-mandado da deusa Amit, que se eu não me engano é esse o nome dela realmente. Ele tem uma legião de seguidores pelo mundo, que ele acaba julgando essas pessoas e a pessoa que vai cometer algum crime ou que vai fazer alguma coisa ruim, a pessoa acaba morrendo na hora, instantaneamente. A gente até viu isso na hora que ele tá fazendo um julgamento com uma senhora. E foi até engraçado porque foi num dos surtos psicóticos do Cavaleiro da Lua que ele acabou trombando com esse cara. Porque o Mark, que aparentemente já tava nessa vida mais agitada, que é realmente o que acontece nos quadrinhos, ele é um mercenário lá. E ele tava nessa vida agitada, junto com o deus Khonshu, que eu até trouxe um vídeo aqui pra vocês, que tá aparecendo aqui no card, falando das 5 melhores histórias que poderiam ser abrangidas nessa série do Cavaleiro da Lua. Que o Cavaleiro da Lua é um pau-mandado do Khonshu, que é uma marionete do deus Khonshu. Já parece que o Mark já tá se relacionando com esse deus, e aí então o Steven acaba recuperando a consciência, voltando no controle do seu corpo, e até o Khonshu fala, pô, esse palhaço voltou pro controle, e agora, o que vai ser de nós, não sei o que, devolve o controle pro Mark, devolve o controle pro Mark, mas aí o Steven fica sem entender nada, ele acorda numa vila completamente diferente, ele vê lá uns caras olhando ele dá um tchauzinho e começa a receber tiro, ele foge tudo, começa a não ter mais controle sobre o corpo, porque aparentemente ele realmente é marionete do Khonshu, a personalidade do Mark dele já aceitou isso, mas isso é até uma parada que eu achei legal, que tipo, as personalidades dele parece que têm vida própria, parece que realmente são outras pessoas completamente distintas do que ele, porque o Mark faz as coisas e o Steven não faz a menor ideia,
tanto que o Mark apaga todos os rastros das coisas que ele faz. E o pau mandado da deusa Amit, que eu falei aqui pra vocês, é o Hamid. E eu fiquei muito curioso pra saber mais sobre esse cara, porque ele é muito misterioso. Eu fiquei na dúvida, pô, como é que ele conseguiu contato com essa deusa? Será que ele é a reencarnação dela? Ou será que ele conhecia ela em outras vidas? Ou será que ele também era um estudioso? Ou será que ele sofreu a bênção dela, como o Cavaleiro da Lua sofreu a bênção do deus Khonshu, o deus que protege os viajantes noturnos, que no caso aí são nos quadrinhos. Na série parece que vão tomar outro rumo completamente diferente, mas eu não vejo problema algum se ficar legal. E aí depois que aparece tudo isso, começa uma perseguição muito louca com o Steven fugindo sem praticamente controle do corpo, aprendendo a dirigir, coisa que ele deixa bem claro que ele não sabe fazer. Aí ele tem aqueles surtos, e aí aparece que ele, pô, desceu a porrada em 5 caras, e depois aparece ele dando tiro em mais 3, sabe? Muito louco isso. E aí ele começa a ser perseguido pelo deus Khonshu, que o Khonshu começa a aparecer mais pra personalidade do Mark, talvez para dar um puxão de orelha e falar, ô meu irmão, para de atrapalhar meus planos, deixa o Mark no controle full time, sabe? Um negócio assim. Ou ele esteja querendo fazer com que o Steven também vire uma marionete dele, quem sabe? Mas aí o Steven acaba tendo outro surto, acaba acordando num ônibus, que ele vê que esse Rami, que toda a sua legião tá atrás dele de novo, ele foge pra dentro do museu, pede pra se trancar em tudo, pra não deixar ninguém entrar, não sei o que, mas ninguém escuta ele, porque ele é um pateta. Aí no final o Rami que acaba fazendo um julgamento com ele, né, que ele coloca a bengala assim no meio das mãos do cara e coloca a mão por cima, e aí a tatuagem dele, que é uma balança, começa a ir pra um lado, pro outro, pro lado, pro outro, e a gente não vê qual foi o resultado, se ele teria que morrer ou não, mas ele vira e fala assim, pô, você tem um caos dentro de você, e com certeza ele tava se referindo ao Cavaleiro da Lua. Aí o Steven foge, termina o dia dele lá, o expediente dele lá no museu, já tá todo mundo indo embora, ele tá recolhendo as coisas, quando de repente apareceu quem eu pensava ser o lobisomem, mas infelizmente não é. Deu até o uivado, eu falei, não é possível que colocaram o lobisomem. Ia ser um baita de um fanservice, porque a primeira aparição do Cavaleiro da Lua foi numa HQ do lobisomem, e ele era o antagonista, ele não era o principal, coisa que ele acabou virando ao longo dos anos. E aí galera, pra mim foi a cena mais irada desse episódio, que fechou com chave de ouro, que me deixou hypado pra semana que vem, que foi o seguinte, o Steven desesperado, fugindo desse ser que parecia ser o lobisomem, então vou chamar de lobisomem aqui pra vocês, e ele se tranca no banheiro, ele começa a olhar assim pro lado pro outro, desesperado no que vai fazer, e aparece o Mark assim no espelho, que no caso é ele também, falando, cara, me passa o controle, se você não me passar o controle, a gente vai morrer, dá o controle do seu corpo pra mim, dá o controle do seu corpo pra mim, ele vai e aceita, tá bom, vou dar o controle, é quando vê, ele começa, né, aquela cena muito louca que a gente viu no trailer, dele começar a ser possuído, sabe, começar as amarras lá do Cavaleiro da Lua aparecer, de múmia e tudo. Então realmente o Mark Spector é a personalidade do Cavaleiro da Lua, que é a marionete do Khonshu. Vamos ver se eles vão adaptar o Khonshu como um conselheiro do Cavaleiro da Lua, ou quem sabe como um vilão. Nos basta esperar pra ver. Mas aí galera, foi muito irado, porque na hora que ele tava virando, o lobisomem ou bichão, do jeito que vocês quiserem chamar, apareceu no negócio lá dentro do banheiro, estourando tudo. E a gente começa a escutar barulho, gente gritando, coisa quebrando, pia voando. É quando de repente quem que aparece querendo fugir? O lobisomem, o bichão. É o Cavaleiro da Lua, pega, puxa ele pro canto, começa a descer a porrada brutal mesmo, sabe? Muito irado. O Cavaleiro da Lua aparentemente mata esse bicho, levanta e vem vindo pra câmera e acaba o episódio nos créditos, numas músicas aparecendo a lua, muito louco. Em resumo, eu achei essa série muito irada, galera. Esse primeiro episódio foi muito irado. Eu vi ontem que a avaliação dessa série era a mais baixa até então das séries da Disney Plus, tava com 79% de aprovação. Mas comparado com Gavião Arqueiro ou até mesmo Capitão América e Soldado Invernal, essa série é bem melhor. E essas são séries que tomaram uma nota lá em cima, então não é base pra nada, né, galera? Então minha nota pra esse primeiro episódio da série do Cavaleiro da Lua é um 8, porque começou muito bem, e eu acho que para um primeiro episódio cumpriu bem o seu papel, deixou alguns ganchos abertos e despertou a curiosidade para continuar assistindo essa série. Já deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse primeiro episódio e se ele hypou vocês pro restante da série. E esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixe aqui nos comentários também ideias para outro tipo de vídeo que vocês gostariam de ver aqui. É isso, eu espero que vocês fiquem bem, um forte abraço em todos vocês e falou!